E aí, galera do Cast Oficial, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que não tem medo de mergulhar nas profundezas das ideias mais malucas e fascinantes. Eu sou o seu host e hoje preparem-se para uma viagem de tirar o fôlego pela realidade, ou o que a gente pensa que é a realidade. Hoje vamos desvendar um mistério que intriga cientistas, filósofos e até mesmo a galera do TikTok. Estamos vivendo em uma simulação? Será que tudo isso que a gente vê, sente e vive não passa de linhas de código em um computador gigantesco? Para nos ajudar a desvendar essa parada, trouxemos de volta a dupla que vocês já conhecem e amam, craques em transformar qualquer debate em um espetáculo. De um lado, defendendo a ideia de que sim, estamos em uma simulação, ela que adora uma boa teoria da conspiração com bases científicas, a nossa querida Gema. E do outro, mantendo os pés firmes no chão e defendendo que não, a realidade é real e ponto final, o nosso sempre lúcido Inai. Gema e Inai, que bom ter vocês de volta. A cadeira está quente, os microfones estão ligados. Gema, por favor, nos convença. Por que você acha que somos apenas NPCs em um game cósmico? Olá a todos, sou a Gema e tô de volta para mais um episódio do nosso podcast. Hoje o assunto é daqueles que fazem a gente coçar a cabeça e questionar a própria realidade. Preparem-se, porque meu argumento inicial é que estamos sim vivendo em uma simulação. Parece coisa de filme de ficção científica, eu sei, mas pensem comigo. Por que o universo se comporta de forma tão incrivelmente consistente, regido por leis da física que são as mesmas em todo lugar? Ondas gravitacionais se propagam da mesma forma. A luz viaja sempre à mesma velocidade no vácuo. É como se houvesse um código universal rodando por trás de tudo. Se o universo fosse caótico, sem essas regras precisas, a vida como a conhecemos não existiria. Essa consistência perfeita sugere um design, uma programação. Além disso, temos os limites da nossa percepção e da realidade física. A mecânica quântica, por exemplo, nos mostra que a realidade em um nível subatômico é estranhamente fluida e probabilística. Partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo até serem observadas, e o ato de observar aparentemente colapsa sua função de onda em uma posição definida. Isso não soa um pouco como uma renderização sob demanda, onde o programa só calcula a realidade quando precisamos dela para economizar recursos? E não podemos ignorar a evolução tecnológica exponencial que estamos vivendo. A cada ano, nossos computadores se tornam mais poderosos, capazes de criar simulações cada vez mais complexas e realistas. Se essa progressão continuar, e não há indícios de que não vá, em algumas décadas seremos capazes de criar simulações tão detalhadas que os habitantes delas não teriam como saber que estão em uma simulação. Se nós estamos caminhando para isso, por que não poderíamos ser um produto de uma civilização mais avançada que já alcançou esse nível? Então, para mim, a consistência das leis físicas, a natureza bizarra da mecânica quântica e a nossa própria trajetória tecnológica apontam fortemente para a ideia de que somos parte de algo muito maior, uma vasta e intrincada simulação. Olá a todos, eu sou Inaí e estou de volta para mais um debate fascinante com a Gema. Gema, seus argumentos sobre a simulação são intrigantes e realmente nos fazem pensar. Mas eu vim aqui hoje para defender a beleza e a complexidade da nossa realidade, argumentando que não estamos vivendo em uma simulação. Você começou falando sobre a consistência das leis da física, como se fosse um código universal. Eu vejo essa consistência de uma forma muito diferente. Para mim, essa uniformidade e precisão das leis físicas não são evidências de uma programação, mas sim a base fundamental que permite a existência de um universo. Se as leis fossem caóticas, como você mesma disse, a vida não existiria. Mas essa não é uma evidência de um programador. Pelo contrário, é a prova de um universo que funciona de forma inerente, com propriedades que são intrínsecas à sua natureza. A gravidade é gravidade porque é assim que a massa interage. A velocidade da luz é constante porque é uma propriedade do espaço-tempo. Não precisa de um programador para que a natureza se comporte de forma consistente. Ela se comporta assim porque é a sua natureza. Você também mencionou a mecânica quântica, a fluidez das partículas e o colapso da função de onda, como uma espécie de renderização sob demanda, para economizar recursos.
Essa é uma interpretação interessante, mas que talvez simplifique demais a profundidade e estranheza da mecânica quântica. A realidade quântica é de fato contraintuitiva, mas o colapso da função de onda não é necessariamente um mecanismo para economizar processamento. É uma característica fundamental da forma como a realidade se manifesta em níveis subatômicos. A indeterminação e a probabilidade quântica são propriedades intrínsecas do universo em sua menor escala, e não uma falha ou otimização de um programa. Argumentar que isso é renderização sob demanda é uma extrapolação baseada em nossa própria tecnologia limitada, e não uma conclusão lógica da física quântica em si. A realidade é complexa, e o que não entendemos completamente não significa que seja uma simulação. Por fim, a evolução tecnológica exponencial e a nossa capacidade futura de criar simulações realistas é um ponto muito discutido, Gemma. A ideia é que, se podemos fazer isso, alguém já fez conosco. Mas isso é um grande se. Estamos projetando nossas próprias capacidades tecnológicas futuras para inferir a natureza da nossa realidade. Há uma diferença fundamental entre simular algo e ser algo. Nós podemos simular tempestades, mas isso não significa que as tempestades reais são simulações. Nossas simulações, por mais complexas que se tornem, ainda serão baseadas em modelos e aproximações. Elas nunca serão a realidade em si, com toda a sua granularidade e infinitas interações. Além disso, a energia e os recursos computacionais necessários para simular um universo inteiro com o nível de detalhe que percebemos, até o nível quântico, seriam astronômicos, talvez infinitos. Não estamos falando apenas de simular a consciência, mas cada partícula, cada interação, cada campo. É uma exigência computacional que desafia a lógica, mesmo para uma civilização superavançada. E se houver quaisquer erros ou bugs na nossa realidade, onde estão? O universo parece notavelmente livre de falhas grosseiras que seriam esperadas em um software na escala tão massiva. Então, Gemma, enquanto a ideia da simulação é fascinante, eu vejo a consistência das leis físicas como a prova de um universo auto-organizado, a mecânica quântica como um mistério inerente à realidade, e nossas projeções tecnológicas como meras conjecturas sobre o que nós, com nossa inteligência limitada, poderíamos fazer. Nossa realidade é muito mais rica e complexa para ser reduzida a um mero código. Essa é uma refutação robusta, Inai, e eu aprecio a profundidade da sua visão sobre a natureza do universo. Você trouxe pontos muito válidos sobre a consistência das leis físicas e a complexidade da mecânica quântica. No entanto, acredito que ainda podemos encontrar nuances que reforçam a hipótese da simulação. Você argumenta que a uniformidade das leis físicas é intrínseca à natureza do universo, não um sinal de programação. E sim, faz sentido que um universo funcional tenha regras consistentes. Mas vamos um pouco além. Por que essas regras são exatamente como são? A física moderna lida com o que chamamos de constantes fundamentais, como a velocidade da luz, a carga do elétron e a constante gravitacional. Se qualquer uma dessas constantes fosse ligeiramente diferente, mesmo por uma pequena fração, o universo como o conhecemos, com estrelas, planetas e vida, não existiria. Seria um lugar estéril e desabitado. Essa precisão, quase ajustada, é muitas vezes chamada de ajuste fino do universo. Para mim, isso levanta uma questão. É uma coincidência extraordinária que todas essas constantes se alinhem perfeitamente para permitir a vida? Ou é o resultado de parâmetros cuidadosamente definidos em um sistema? Em um universo simulado, essas constantes seriam simplesmente variáveis definidas no código de inicialização. Em um universo inerente, essa sorte cósmica é, no mínimo, um mistério profundo. A consistência é um pré-requisito para a funcionalidade, sim, mas a precisão específica dessa consistência é que me faz pensar em um design. Você tem razão ao dizer que a mecânica quântica é profundamente estranha e contraintuitiva, e que simplificar o colapso da função de onda é um risco. Concordo que não podemos reduzir algo que não entendemos completamente a uma falha. Mas e se não for uma falha, e sim uma otimização inteligente? Pense na forma como os jogos de videogame de mundo aberto funcionam.
Eles não renderizam a floresta inteira em detalhes perfeitos se você estiver olhando para o outro lado. Eles só, digamos, carregam os detalhes que são necessários para a sua experiência atual. A ideia de que a realidade quântica só se solidifica quando observada, ou seja, quando há uma interação que requer um estado definido, se encaixa bem com o conceito de economizar poder de processamento. Por que computar cada partícula em interação em todo o universo o tempo todo, se a maioria delas não está sendo observada, ou seja, interagindo num nível macroscópico ou sendo detectada por uma consciência? Não é que seja uma falha, mas uma otimização computacional. A complexidade da realidade quântica pode ser uma forma extremamente eficiente de gerar uma realidade aparente a partir de um conjunto mínimo de regras e cálculos, algo que um programador avançado buscaria. Seu ponto sobre a diferença entre simular e ser é crucial. Uma tempestade simulada não é uma tempestade real. Mas a questão não é se nossas simulações atuais são a realidade, é se as nossas futuras simulações poderiam ser indistinguíveis da realidade para os seus habitantes. A projeção tecnológica é um se, sim, mas é um se baseado numa curva de crescimento exponencial que tem se mantido por décadas. Se pudermos criar simulações que contêm consciências, e se essas consciências puderem criar suas próprias simulações, o número de simulações existindo seria vastamente maior do que o número de realidades base. Isso, por si só, torna estatisticamente mais provável que estejamos em uma simulação. Quanto aos recursos astronômicos, concordo que simular cada partícula do universo é um desafio imenso. No entanto, essa é a nossa perspectiva limitada. Uma civilização milhões de anos à nossa frente em termos de tecnologia e compreensão da física poderia ter acesso a fontes de energia e métodos computacionais que sequer podemos imaginar. Talvez eles nem precisem simular cada partícula, mas apenas as regras fundamentais que as governam, e o resto se autogeraria a partir daí, como um fractal. E sobre bugs, talvez eles existam, mas sejam tão sutis que os interpretamos como fenômenos naturais, ou são tão bem corrigidos que se manifestam como pequenas anomalias. Afinal, nós também testamos e corrigimos bugs em nossos próprios softwares. Então, Inai, enquanto a ideia da simulação é complexa e exige um salto de fé em alguns pontos, eu vejo as leis finamente ajustadas, a estranha economia aparente da mecânica quântica e a inevitável trajetória de nossas próprias capacidades de simulação como fortes indícios de que nossa realidade pode ser, de fato, um código intrincado rodando numa máquina inimaginável. O que você acha? Será que a nossa realidade é só a versão 1.0 de um programa muito maior? Gema, você realmente trouxe uma camada ainda mais profunda para o debate. E a sua argumentação sobre o ajuste fino do universo é, sem dúvida, o pilar mais intrigante da hipótese da simulação. Entendo perfeitamente como essa precisão, a existência de constantes fundamentais que parecem programadas para a vida, pode sugerir um design. No entanto, eu ainda defendo que essa perfeição não necessariamente aponta para um programador, mas para uma realidade que é assim por sua própria natureza. Você pergunta, por que essas regras são exatamente como são? E a resposta que eu proponho é, porque elas são as regras que permitem o universo existir. A ideia de que as constantes precisam ser exatamente como são para a vida existir é fascinante, mas pode ser vista de outra perspectiva. E se o universo, em sua infinitude, pudesse ter uma vasta gama de constantes fundamentais, e nós, seres conscientes, só pudéssemos surgir em um universo que possui exatamente essas constantes que permitem a nossa existência? Isso é o que chamamos de princípio antrópico. Não é que o universo foi ajustado para nós, mas que nós estamos no universo que é capaz de nos abrigar. Se as constantes fossem diferentes, haveria outros tipos de universos, talvez sem vida como a conhecemos, mas ainda assim universos. A sorte cósmica pode ser simplesmente a consequência da nossa própria existência. Além disso, a ideia de que essas constantes seriam variáveis definidas no código de inicialização ainda é uma analogia com a nossa tecnologia. Nós definimos variáveis em códigos porque estamos trabalhando com sistemas artificiais.
A natureza, por outro lado, pode simplesmente ter propriedades intrínsecas. A massa atrai a massa. A luz viaja a uma certa velocidade. Não precisa de um porquê, além do fato de que essa é a natureza fundamental dessas forças. É a diferença entre um software criado e um fenômeno natural que simplesmente é. Sobre a mecânica quântica e a renderização sob demanda, você argumenta que pode ser uma otimização inteligente, como em um jogo de videogame. É uma analogia sedutora, mas talvez simplifique demais a complexidade real do que está acontecendo. A indeterminação e a probabilidade na mecânica quântica não são apenas sobre economizar poder de processamento para o que é observado. Elas são a essência da realidade em sua menor escala. Partículas não têm uma posição e momento definidos antes da medição, não porque o programa está esperando para renderizá-las, mas porque, em seu nível fundamental, elas existem em um estado de superposição. A elegância computacional de um programador avançado buscaria otimização? Sim, mas a realidade quântica vai além da otimização. Ela desafia a nossa intuição sobre como o mundo deveria funcionar. Se fosse apenas uma simulação, por que seria tão contraintuitiva em seu nível mais básico? Por que não seria uma simulação que se encaixasse mais com a nossa percepção macroscópica da realidade? A complexidade e a bizarria da mecânica quântica parecem mais um traço de uma realidade fundamentalmente diferente da que podemos replicar em nossos computadores do que uma funcionalidade de um programa. Você levanta um ponto estatístico muito forte com a ideia de que, se pudermos criar simulações com consciência, o número de simulações seria vastamente maior que o número de realidades base, tornando estatisticamente mais provável que estejamos em uma simulação. Essa é a essência do argumento do simulacionismo. No entanto, Gemma, essa projeção se baseia em duas premissas muito grandes. Primeiro, que podemos e vamos criar simulações que contêm consciências. A consciência ainda é um dos maiores mistérios da ciência. Não sabemos se ela é um produto emergente de um certo nível de complexidade computacional ou se é algo mais fundamental. Sem entender a consciência, não podemos afirmar que seremos capazes de simulá-la. E a segunda ideia de que uma civilização milhões de anos à nossa frente poderia ter recursos e métodos computacionais inimagináveis. Isso é verdade, mas também é um argumento de lacuna. Estamos dizendo, não entendemos como, mas eles poderiam. É uma forma de adiar a questão da impossibilidade. Se a simulação de um universo exige uma quantidade de energia e processamento que desafia as leis da física conhecidas, mesmo uma civilização avançada estaria limitada por essas leis. E mesmo que eles pudessem simular as regras fundamentais, a emergência de um universo inteiro com todo o seu detalhe e complexidade a partir dessas regras ainda exigiria um nível de computação que é difícil de conceber. E sobre os bugs serem sutis ou corrigidos, é uma possibilidade, mas a ausência de anomalias óbvias que gripem falha de software é, para mim, mais um indicativo de uma realidade coesa e auto-organizada do que de um programa impecavelmente depurado. A beleza do nosso universo, com as suas imperfeições e as suas leis consistentes, parece mais a obra da própria natureza do que de um designer, mesmo que um divino. Então, Gemma, enquanto a hipótese da simulação é intelectualmente estimulante, eu vejo a intrínseca natureza das leis físicas, a bizarria fundamental da mecânica quântica e as premissas não comprovadas sobre a consciência e capacidade computacional como razões para acreditar que estamos vivendo em uma realidade genuína e não em uma versão 1.0 de um programa. O que nos falta em respostas definitivas sobre o porquê do universo, eu acredito que é preenchido pela maravilha de sua própria existência inerente, não por um manual de código. Muito bem colocado, Inai. Você realmente fez uma defesa elegante e concisa da sua posição. O princípio antrópico é um contraponto poderoso ao ajuste fino, e a sua abordagem sobre a mecânica quântica como algo inerentemente bizarro, em vez de uma otimização, é um argumento de peso. Eu concordo que o princípio antrópico é uma explicação fascinante para o ajuste fino e é uma das alternativas mais fortes à hipótese do design. A ideia de que estamos aqui para observar o universo que nos permite existir faz sentido,
No entanto, Inai, essa explicação ainda me deixa com uma ponta de insatisfação sobre o porquê. Se existem múltiplos universos com diferentes conjuntos de constantes, conforme a teoria do multiverso sugere, e nós simplesmente existimos naquele que é sortudo o suficiente para nos abrigar, isso ainda não explica a origem dessas constantes em primeiro lugar. Em uma simulação, os parâmetros iniciais seriam definidos. Em um multiverso, de onde vêm os diferentes conjuntos de parâmetros para cada universo? A simulação oferece uma explicação unificada. O programador, ou a civilização avançada, define um conjunto de parâmetros para a simulação e nós somos o resultado desses parâmetros. O princípio antrópico nos diz que estamos num universo que pode nos abrigar, mas não explica como esse universo, com esses parâmetros específicos, veio a ser. Para mim, a simplicidade de uma variável definida no código de inicialização ainda é mais parcimoniosa do que a existência de infinitos universos com infinitos conjuntos de leis. Seu argumento de que a bizarria da mecânica quântica é fundamental e não uma otimização é uma perspectiva muito respeitável, e sim, ela desafia nossa intuição. Mas pensemos na complexidade do código. Um programa simples pode ser intuitivo, mas um sistema operacional moderno ou um jogo de alta fidelidade é incrivelmente complexo e muitas vezes abstrato em seu funcionamento interno. O que parece bizarro para nós pode ser apenas a forma como um código incrivelmente avançado opera em sua camada mais fundamental, de uma maneira que nossa consciência, acostumada à realidade macroscópica, mal consegue processar. E sobre por que não seria uma simulação que se encaixasse mais com a nossa percepção macroscópica? Talvez seja exatamente o oposto. A mecânica quântica é a maneira mais eficiente de construir uma realidade que parece macroscópica e consistente para nós. Se o programa tivesse que computar cada interação de forma totalmente determinística e contínua, os requisitos seriam, como você mesmo disse, infinitos. A indeterminação quântica pode ser a cola que permite que o sistema funcione com um consumo de recursos finito, mas de uma maneira que para nós é a misteriosa, porque estamos no sistema. Você acerta em cheio ao apontar que minhas premissas sobre a consciência e a capacidade computacional são grandes. E você está certo, não entendemos a consciência. Mas e se a consciência for um fenômeno emergente de um certo nível de complexidade computacional, como muitos neurocientistas e teóricos da IA acreditam? Se for o caso, então é questão de tempo e de poder de processamento. A nossa incapacidade atual de simulá-la não nega a possibilidade de uma civilização muito mais avançada conseguir fazê-lo. Quanto ao argumento de lacuna sobre os recursos, eu concordo que é especulativo. No entanto, é importante lembrar que nossas leis da física são as leis que observamos neste universo. Se estamos em uma simulação, as leis do universo base, onde o computador existe, podem ser completamente diferentes. O que é astronômico ou infinito para nós pode ser trivial para eles. Eles podem ter acesso a dimensões adicionais ou a fontes de energia que nem sequer imaginamos. Nós não estamos dizendo que eles violam nossas leis da física, mas que operam sobre um conjunto diferente de regras em seu próprio universo. A ausência de bugs óbvios é um bom ponto, e eu admito que é um desafio para a hipótese da simulação. A beleza do nosso universo, com as suas imperfeições e as suas leis consistentes, como você tão poeticamente descreveu, é de fato algo para se maravilhar. Mas e se essas imperfeições forem, na verdade, características de um software extremamente bem otimizado e debugado? Pequenas anomalias, como as que ocasionalmente observamos na astronomia ou na física de partículas, como a matéria escura ou a energia escura, que ainda não entendemos completamente, poderiam ser sutilezas do código que ainda estamos tentando decifrar ou até mesmo os restos de bugs que foram parcialmente corrigidos. No fim das contas, Inai, enquanto a sua defesa da realidade intrínseca é poderosa e baseada em uma compreensão profunda do universo,
A hipótese da simulação oferece uma estrutura que, para mim, explica de forma mais coesa a notável precisão do universo, a estranha dança da mecânica quântica e a nossa própria trajetória tecnológica. Não é uma prova, claro, mas uma lente através da qual o universo, bem, parece um pouco mais como um programa brilhantemente escrito. Muito bem, Gemma. Você tocou em pontos cruciais que realmente aprofundam a discussão, especialmente sobre a origem das constantes e a natureza da complexidade quântica. A sua capacidade de ver a hipótese da simulação como uma explicação mais parcimoniosa é fascinante, mas eu ainda acredito que a complexidade inerente da realidade é mais convincente do que a simplicidade de um código. Você argumenta que o princípio antrópico, por si só, não explica a origem das constantes fundamentais e que a simulação oferece uma explicação unificada através de um programador que as define. Eu entendo o apelo dessa simplicidade. No entanto, a ideia de que um programador define as constantes apenas transfere a questão do porquê para um nível acima. Se estamos em uma simulação, de onde vêm as regras e constantes do universo base onde essa simulação é executada? Essa lógica nos levaria a uma regressão infinita de simulações, onde sempre precisaríamos de um nível superior para definir os parâmetros. O multiverso, por outro lado, oferece uma solução mais orgânica, embora igualmente especulativa, para a origem das constantes. Não é que elas sejam definidas por um código, mas que existem múltiplas configurações possíveis para o universo, e o nosso é apenas uma delas. A sorte cósmica é apenas a condição necessária para a nossa existência. Não precisa de um programador para gerar essas variações. Elas surgiriam naturalmente de processos cosmológicos, como a inflação eterna, onde diferentes bolhas de universos se formam com diferentes leis físicas. Não é uma questão de variáveis definidas por um software, mas de possibilidades que se manifestam. A simplicidade de uma variável definida no código é atraente, mas a realidade da física fundamental muitas vezes se mostra bem mais complexa do que as nossas construções lógicas. Sua interpretação da mecânica quântica como a forma mais eficiente de construir uma realidade que nos parece macroscópica e consistente é um argumento engenhoso. Você sugere que o que nos parece bizarro pode ser apenas a forma como um código incrivelmente avançado opera em sua camada mais fundamental. No entanto, Gemma, há uma diferença qualitativa entre a complexidade abstrata de um software avançado e a indeterminação intrínseca da realidade quântica. Um programa de computador, por mais complexo que seja, ainda é determinístico em seu cerne, baseado em lógica e algoritmos que seguem regras bem definidas. A mecânica quântica, por outro lado, introduz a probabilidade fundamental no cerne da realidade. Não é que o programa está economizando recursos, é que a própria natureza das partículas não tem um estado definido até ser interagida. Isso é uma distinção crucial. Se a mecânica quântica fosse apenas uma otimização computacional, por que essa otimização se manifestaria como uma incerteza fundamental e não como um sistema mais previsível, mais oculto? A natureza do observador e o colapso da função de onda são debates que continuam a intrigar os físicos e sugerem algo mais profundo sobre a relação entre a consciência e a realidade do que simplesmente um algoritmo de renderização. Você tem um ponto forte sobre a consciência ser um fenômeno emergente e que nossa incapacidade de simulá-la hoje não significa que uma civilização avançada não possa fazê-lo. Concordo que a consciência pode ser emergente, mas ainda estamos muito longe de entender como ela surge da matéria e da computação. Sem essa compreensão fundamental, a premissa de que podemos simular consciências é uma suposição crucial, mas não comprovada. E sobre o argumento de lacuna para os recursos? Você está certa que estamos limitados pelas nossas próprias leis da física, mas mesmo para uma civilização em um universo base com regras diferentes, a simulação de um universo inteiro ainda representaria um desafio inimaginável. A ideia de que eles apenas simulam as regras fundamentais e o resto se autogeraria soa muito mais um desejo de solução do que uma explicação concreta. A realidade, como a conhecemos, é preenchida por bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e uma miríade de partículas interagindo a cada instante. A granularidade da realidade é tamanha que a autogeração ainda exigiria um poder computacional que beira o infinito. E, finalmente, sobre os bugs. Eu admito que a ausência de falhas óbvias é um desafio para a hipótese da simulação, mas as imperfeições do nosso universo, as complexas formações de galáxias, a turbulência em fluidos, a emergência da vida de processos aparentemente aleatórios, para mim são sinais de uma realidade intrínseca e orgânica, não de um código bem depurado.
A matéria escura e a energia escura são mistérios da física, sim, mas eles são problemas que buscamos resolver dentro da estrutura das leis físicas, e não como restos de bugs de um programa. Eles são parte do tecido do universo que ainda estamos tentando mapear. Gemma, a sua defesa da hipótese da simulação é elegante e logicamente construída, mas eu vejo a profundidade, complexidade e mistérios inerentes da nossa realidade como evidências de que ela é um sistema que simplesmente é, em vez de um que foi criado. A maravilha do universo, com todas as suas estranhezas e beleza, me parece muito mais grandiosa como uma realidade fundamental do que como a mais brilhante das simulações. O que você acha, Gemma? Será que a verdadeira elegância computacional não é um universo que simplesmente existe, com suas próprias leis e mistérios, sem a necessidade de um programador? Muito bem, Inai. Você realmente conseguiu virar a mesa em alguns pontos cruciais e eu aprecio a sua consistência em defender a realidade como um sistema inerente. Seus argumentos sobre a regressão infinita e a distinção entre a indeterminação quântica e a complexidade de um software são fortes. No entanto, eu ainda vejo uma forma de interpretar esses desafios que, para mim, reforça a plausibilidade de estarmos em uma simulação. Você acertou em cheio ao apontar a questão da regressão infinita. Se estamos em uma simulação, de onde vêm as regras do universo base? Essa é a grande questão, Inai. E a minha resposta para isso é que não precisamos saber a origem do universo base para que a nossa realidade seja uma simulação. A existência de um universo base não anula a possibilidade de que o nosso seja um ambiente simulado dentro dele. É como se perguntássemos sobre a origem do computador que roda o jogo. O fato de não sabermos quem o construiu ou como ele funciona não muda o fato de que o jogo está sendo executado num computador. A simulação oferece uma explicação para as constantes deste nosso universo. A civilização que nos simula pode ter definido essas constantes para atingir um objetivo específico na simulação, talvez para estudar a emergência da vida, a evolução de sociedades complexas, ou até mesmo para criar um laboratório onde testar suas próprias teorias físicas. A complexidade do universo base, ou a sua origem, é uma questão metafísica que existe independentemente da nossa realidade ser simulada ou não. A hipótese da simulação resolve a questão do ajuste fino dentro da nossa realidade, sem pretender resolver a origem de todas as realidades. Você fez uma distinção muito importante entre a probabilidade fundamental da mecânica quântica e o determinismo subjacente de um software. E você está certo, um programa de computador, em seu nível mais baixo, é determinístico. Mas e se o software que roda a nossa realidade não for um software no sentido que conhecemos, baseado em binários e lógica booleana? E se o universo base opera com uma lógica computacional que para nós é bizarra e probabilística? Pense em computação quântica. Ela não é determinística da mesma forma que os computadores clássicos. Ela lida inerentemente com probabilidades e superposições. Se a civilização simuladora domina a computação quântica ou algo ainda mais avançado, então a natureza probabilística da nossa realidade quântica não seria uma falha ou uma não otimização, mas sim uma característica intrínseca de como a simulação funciona. Não é que o programa está economizando recursos de forma previsível, é que a própria máquina que roda a simulação é intrinsecamente probabilística em sua natureza fundamental. A indeterminação intrínseca da realidade quântica que você menciona pode ser de fato a assinatura de um tipo de computação que vai além da nossa compreensão atual, mas que, para os simuladores, é a forma mais eficiente e fundamental de construir uma realidade. O debate entre o observador e o colapso da função de onda pode ser simplesmente a forma como o programa interage com as entidades conscientes dentro da simulação para renderizar a realidade conforme ela é experimentada. Concordo que a consciência é um grande mistério, e a minha premissa sobre a sua simulação é uma suposição. No entanto, é uma suposição que muitos pesquisadores em neurociência e IA consideram uma meta alcançável. Se a consciência é um produto da complexidade neuronal, então ela é, em princípio, simulável. Não importa que não a entendamos hoje, importa que ela possa ser uma propriedade emergente que pode ser replicada com poder computacional suficiente. E sobre a escala dos recursos, você está certo que é um desafio inimaginável para nós.
Mas a ideia de simular as regras fundamentais e o resto se autogerar não é um desejo de solução no vácuo. É um conceito que se alinha com a ideia de autômatos celulares ou sistemas complexos emergentes, onde regras simples em um nível fundamental podem levar a uma complexidade esmagadora e imprevisível em um nível macro. O universo poderia ser uma simulação dessas regras fundamentais, e a explosão de galáxias e estrelas que você descreve seria a emergência natural e orgânica dessas regras em ação. A granularidade da realidade não pode ser simulada bit a bit, mas sim emergir da interação dessas leis básicas, algo que seria exponencialmente mais eficiente. Sua defesa das imperfeições como sinais de uma realidade orgânica é poética, Inai, mas o que separamos como mistérios da física, matéria escura, energia escura, anomalias em dados cosmológicos, podem ser exatamente o que os cientistas numa simulação considerariam bugs a serem resolvidos. Eles não gritam software, porque se a simulação é boa, os bugs são sutis e se encaixam na lógica interna do sistema. Nós os investigamos com as ferramentas da física, sim, mas talvez elas sejam só as ferramentas de depuração do nosso ambiente simulado. A beleza do nosso universo, para mim, não exclui a possibilidade de ser uma criação. Pense na beleza de uma obra de arte digital ou de um programa de computador incrivelmente complexo e funcional. A beleza e a grandeza podem emergir de um código se esse código for desenvolvido com inteligência e propósito. Então, Inai, vai enquanto a ideia da realidade inerente é fascinante em sua própria simplicidade e elegância, a hipótese da simulação, para mim, oferece um quadro mais completo para as questões que você levantou, desde a origem das constantes até a bizarria da mecânica quântica e a emergência da consciência. O que você pensa, Inai? Será que a beleza do universo não é apenas a beleza de um fenômeno natural, mas a beleza de um sistema incrivelmente bem desenhado? Gema, você é uma adversária formidável. Sua habilidade de adaptar e reinterpretar os pontos que levanto é impressionante. E sua argumentação sobre a beleza de um sistema bem projetado é bastante convidativa. No entanto, mesmo com suas explicações mais elaboradas, ainda vejo a hipótese da simulação como uma camada de complexidade desnecessária para entender a realidade, enquanto a realidade inerente permanece a explicação mais direta e elegante. Você argumenta que a origem do universo base não precisa ser conhecida para que a nossa realidade seja uma simulação. Isso é verdade, mas é uma conveniência argumentativa. A hipótese da simulação promete uma explicação para o ajuste fino e a origem das constantes deste universo. Mas, ao transferir a questão da origem para um universo base, ela não resolve a questão fundamental da existência e da origem da própria realidade. Em vez de simplificar, ela adiciona uma camada de mistério que é ainda mais distante da nossa capacidade de verificação. Se a civilização simuladora define as constantes para seus próprios objetivos, isso ainda implica uma intenção e um design, o que nos leva de volta a uma forma de criacionismo, apenas com programadores, no lugar de um criador divino. A beleza do princípio antrópico, combinado com o multiverso, é que ele não exige uma intenção. A diversidade de universos com diferentes constantes é uma consequência da própria natureza da existência, e não de um ato de criação ou programação. A simplicidade de uma variável definida no código é uma simplicidade para nós, humanos que programamos. Não é necessariamente a simplicidade da natureza em si. Sua ideia de que o software que roda nossa realidade pode ser algo como uma computação quântica avançada, inerentemente probabilística, é um dos argumentos mais interessantes que você apresentou. É uma forma engenhosa de conciliar a natureza probabilística da mecânica quântica com a ideia de uma simulação. Contudo, Gema, há uma diferença crucial. Um computador quântico, por mais avançado que seja, ainda é uma construção. Ele opera com base em princípios que nós, ou uma civilização avançada, estabelecemos. A natureza probabilística da mecânica quântica não é uma feature programada para ser assim.
é a forma como a realidade fundamental se manifesta. Não é que o universo esteja rodando em um computador quântico, é que o universo é, em sua essência, quântico. A causalidade probabilística não é uma otimização, é uma característica fundamental do tecido da realidade. Sua comparação com os jogos de mundo aberto e renderização sob demanda é uma analogia, mas ela falha quando confrontada com a profundidade da mecânica quântica. O colapso da função de onda e o problema da medição não são meramente sobre carregar detalhes quando necessário. Eles são sobre a realidade de um sistema ser fundamentalmente indefinida até que uma interação ocorra. Isso sugere uma interconexão intrínseca entre o observador e o observado, que vai além de qualquer modelo computacional que possamos conceber, mesmo um quântico. Não é uma máquina que é intrinsecamente probabilística, é a realidade em si que é assim. A sua fé na simulação da consciência é uma aposta otimista, Gemma. Muitos neurocientistas e filósofos ainda debatem se a consciência é puramente computacional ou se há algo mais. Assumir que ela é, em princípio, simulável é uma premissa que a simulação precisa para funcionar, mas ainda é uma grande interrogação científica. E sobre a escala dos recursos? A ideia de simular as regras fundamentais e o resto se autogerar através de sistemas complexos emergentes é uma forma de reduzir a carga computacional, mas ainda enfrenta desafios. Sistemas complexos emergentes, como autômatos celulares, podem gerar padrões incríveis a partir de regras simples, mas eles não criam galáxias inteiras com bilhões de estrelas, buracos negros e a complexidade da química orgânica e da biologia em tempo real, com a granularidade que observamos. A beleza do nosso universo, com suas imperfeições e sua aparente aleatoriedade que leva à complexidade, é exatamente o que o torna intrínseco e não projetado. Os mistérios da física, como a matéria escura e a energia escura, para mim, não são bugs. Eles são as fronteiras do nosso conhecimento, são convites para a descoberta, não evidências de um código falho. Se fossem bugs, esperaríamos que, eventualmente, fossem corrigidos ou que tivessem uma natureza mais arbitrária. Em vez disso, eles se comportam de maneira consistente e mensurável, ainda que não compreendida, o que é mais alinhado com propriedades intrínsecas de um universo desconhecido do que com falhas de software. Gemma, a beleza de uma obra de arte digital é inegável, mas ela é a beleza de uma criação humana, limitada por nossa própria imaginação e tecnologia. A beleza do universo, com sua vastidão, sua complexidade emergente, suas leis que se manifestam de forma tão fundamental e contraintuitiva na escala quântica, e a própria existência da consciência, me parece muito mais a expressão de uma realidade que simplesmente é, em toda a sua glória e mistério, do que um sistema incrivelmente bem projetado por alguma entidade superior. A hipótese da simulação é uma lente fascinante, sim, mas que, ao tentar explicar um mistério, acaba criando outros, talvez ainda maiores, e nos afasta da maravilha de aceitar a realidade como ela se apresenta. Qual mistério você acha mais belo, Gemma? O de um universo que simplesmente existe em sua própria complexidade, ou de um universo que é um programa dentro de um outro universo ainda mais misterioso? E chegamos ao fim de mais um episódio do Cast Oficial. Que viagem alucinante, meus amigos! A Gemma nos fez questionar cada pixel da nossa existência, enquanto o Inai tentou nos puxar de volta para a solidez da realidade. Então, depois de mergulharmos fundo nessa discussão, a grande pergunta que fica é, para você, ouvinte, o que você acredita? Estamos realmente vivendo em uma simulação super complexa? Ou a nossa realidade é tão real quanto parece? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Queremos saber se você se sente mais Gemma ou mais Inai depois desse debate. Se você curtiu essa conversa que explodiu sua mente,
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum episódio, dar aquele like para fortalecer a gente e compartilhar este programa com todo mundo que adora uma boa teoria para botar a cabeça para funcionar. Um agradecimento especial à Gema e ao Inai por mais um debate incrível e instigante. Vocês brilharam. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o seu host e a gente se encontra no próximo episódio do Cast Oficial, com mais um tema para a gente desvendar juntos. Até lá!